Hello, everybody. Good morning. Hoje estamos aqui com Aprender com Prazer, aula 6, começando hoje fazendo a aula um pouquinho mais tarde. Tive uns contratempos, mudei a hora da aula, mas não vamos deixar de ter a nossa aula. Então eu espero que todo mundo que esteja nos acompanhando nos outros horários hoje tenha conseguido estar presente também, ok? Então eu sou a Daniele de Deus, sou professora e idealizadora da metodologia Mindful English, uma escola de inglês, uma metodologia que prioriza e que traz a consciência como um todo para o processo de aprendizado da língua inglesa e o aprendizado em geral também. Aqui nós trabalhamos com muitos estudos e conhecimento do processo de aprendizado de uma forma geral, como funciona esse processo de aprendizado para o ser humano, né, de forma orgânica, como o nosso corpo, a nossa mente e as nossas emoções influenciam e funcionam, todos os mecanismos que a gente tem a possibilidade de conhecer e usar ao nosso favor para aprender qualquer habilidade nova. E aqui o nosso objeto de estudo e de aprendizado é o inglês, então é para aprender a língua inglesa. Mas muito das coisas que a gente traz aqui podem ser usadas para várias coisas, para o aprendizado de várias habilidades diferentes, não só o inglês, ou não só um idioma também, ok? Então, aqui nas aulas Aprender com Prazer, a gente tá hoje na nossa aula 6, então já estamos mais perto do final do ciclo, que serão 8 aulas, ou seja, um mês, 2 aulas semanais, uma lua juntas aqui. Então, o propósito, né, e os conteúdos que eu tenho trazido são para desenvolver a autonomia no estudo e no desenvolvimento da língua inglesa mesmo, para você entender como práticas e exercícios podem ser aplicados no seu dia a dia, para você conduzir os seus estudos e o seu desenvolvimento ao longo do tempo e em diferentes ciclos da vida, para trazer esse olhar de que aprender é gostoso, que a gente pode desfrutar e sentir prazer no processo de aprendizado, que a gente pode e deve. Então, também é uma construção de uma nova forma de enxergar esse aprendizado. E nós estamos também aprendendo, então, usando o inglês, né? A estrutura básica da língua inglesa, técnicas de leitura, técnicas de construção da comunicação, entendendo esse código, essa linguagem que é a língua inglesa, entendendo melhor e como a gente encaixa a nossa mensagem, a nossa informação dentro dela e como a gente pode ir desenvolvendo a fluência na língua. Então, entender como esse quebra-cabeça da linguagem funciona e qual é o seu padrão e como ir construindo a sua própria mensagem, né? Como comunicar, ok? Então, alguns recadinhos. A gente tem o material da aula, de todas as aulas. Eu estou enviando apenas para o grupo de WhatsApp, então quem está no grupo de WhatsApp recebe. Eu vou colocar aqui mais uma vez, como eu tenho feito nas últimas aulas, o link do nosso grupo. Então, vou colocar aqui no chat.
Então, se você está chegando aqui no YouTube direto, a partir desse link você entra no nosso grupo e lá você recebe esse material que vai ver aqui na tela, que vai acompanhar, para você acompanhar do seu computador e para você conseguir realizar todos os exercícios que a gente está promovendo aqui, tá? Aproveitando para falar que o chat aqui é a nossa forma de comunicação durante as aulas. Então, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma observação, é só comentar aqui que eu estou acompanhando. Deixa eu ver se tem mais algum recadinho. Hoje eu vou liberar uma surpresa, uma oportunidade imperdível, já que a gente está mais perto do fim do nosso ciclo, né? É uma oportunidade imperdível, mas só para quem está nesse grupo do WhatsApp, tá? Então, se você está assistindo essa aula, chegou aqui nessa aula direto, chegou no YouTube direto, entra no nosso grupo para você receber, além dos materiais, outras coisas que eu libero por lá, outros materiais além dos materiais da aula, e também para você receber essa oportunidade, essa surpresa que hoje eu vou liberar depois da aula lá no grupo de WhatsApp, ok? Deixa eu ver se tem mais algum recado importante. Acho que por enquanto é isso. Se eu for me lembrando ao longo da aula, eu falo para vocês, tá? Então, a gente vai iniciar a nossa aula com uma meditação. As nossas aulas sempre iniciam tanto aqui nas aulas abertas ao vivo, quanto nas aulas com os alunos e alunas particulares, quanto as turmas. Eu sempre inicio com a meditação. A meditação durante as aulas é uma ferramenta que o Mindful English usa na sua metodologia para trazer a consciência para o momento presente, para integrar os nossos aspectos do ser, e a partir dessa integração a gente consegue otimizar o nosso aprendizado, porque a gente traz todas as nossas potencialidades, toda a nossa capacidade de absorver, de reter, de compreender o conteúdo através de todas as nossas capacidades, né? A gente traz para o momento de aprendizado, integra tudo isso. Então, a meditação ela é uma ferramenta essencial para isso acontecer, tá? Também a gente tem o propósito de absorvendo a língua inglesa através de outros canais mais inconscientes. Então, é um momento em silenciar um pouco essa mente lógica, racional, e mesmo que alguma coisa você não compreenda em inglês, vai deixando absorver naturalmente, porque eu te garanto que internamente o seu cérebro, as suas células, toda a sua inteligência integral, a sua inteligência original tá lá fazendo o trabalho dela, né? Então todos esses mecanismos seguem trabalhando, então é como se a gente absorvesse por esses outros canais. Então se permita e não se deixe bloquear por alguma coisa que você não entende, tá? Então a gente vai começar com a meditação e depois nós seguimos para o material. So please sit aligned. Adjust yourself in your chair. Relax your shoulders. Open your chest and close your eyes. Inhale and exhale. Connected to the silence.
connected to your breath. Call your attention to yourself and feel the silence. Feel yourself. Notice what sensations come naturally now that you open to the silence. Notice if there is any tension, any rigidity in the body. And then release through exhalation. Find a way to untie these knots of the body, allowing it to receive the breath. Notice how you are feeling in your heart, which emotions come, and also release through exhalation what is uncomfortable, and through inhalation receive this new prana and open your heart. Notice how you were feeling in your mind, in your brain. Notice how much information you are carrying, the speed of this information passing through your mind, your sensation inhabiting your mind. Are you feeling anxious? Are you feeling calm? Are you feeling tired? And also release through exhalation everything that's unnecessary. Open space in the mind. And when you inhale, bring this prana to it. Allow this clearness, this calmness, the silence to reflect in the focus of being present. And then slowly you can start coming back and open the eyes again. Very good, dear people. So let's go to our class number 6. Before we go to material of class number 6, we are going to review, to correct an exercise from class number 5. Lembram que no final da aula passada ficou uma frase para a gente fazer o exercício aqui em aula. Foi a frase. Foi a frase number 6. Ok? Então, na aula passada, a gente estava vendo essas frases, exercitando isso de reconhecer os aspectos da estrutura, né? Os elementos dessa estrutura, da estrutura básica que a gente aprendeu nas nossas primeiras aulas do Simple Present, em meio a frases maiores, que são frases que estão dentro de um texto e que vão se conectando a isso. Agora que eu vi aqui, deixa eu fazer uma mudança aqui de lado, porque eu vi que fica o logo ali, pode ser que o material não fique bem visível. Agora que desse lado o logo não atrapalha.
Vamos lá, então. Primeira coisa que vocês tinham que encontrar era a forma, né? Então, a primeira coisa é encontrar a forma. Tá na afirmativo, tá no interrogativo, na negativo. A segunda coisa era encontrar o verbo dessa frase. E a terceira coisa era encontrar o sujeito. Depois de encontrar esses elementos, tinha que fazer verbalmente, né, oralmente, falando, transformar essa frase nas outras duas formas que ela não tá. Então, se essa frase tá na interrogativo, transforma para negativo e afirmativo e assim sucessivamente. Então, a nossa frase number 6, que a gente ficou de corrigir hoje, que ficou de homework para vocês, além de refazer tudo isso e depois refazer escrevendo, é a number 6. Eu vou ler e a gente vai fazendo juntos. You do yoga and you pay attention to your alignment. Então, essa frase tá em qual forma? Quem falou que a frase está na afirmativa está certo. Onde está o verbo da frase? Então, aqui a gente tem dois verbos, o do e o pay attention, né? O pay no caso e pay attention numa expressão. E a gente tem o sujeito you. Então, aqui nesse caso, como é o mesmo sujeito, a gente pode até cortar esse you. Então, you do yoga and pay attention to your alignment também estaria correto. Isso vai interferir bastante na hora de transformar. Então, como a gente transforma para negativa? You don't do yoga and you don't pay attention to your alignment. Aqui é uma frase que geralmente rola aquela dúvida, né? Então vai ter dois do, vai ter o don't e vai ter o do. Sim. Lembram que a gente tem o do, que é o verbo auxiliar que aparece na negativa e na interrogativa do simple present. Não aparece na afirmativa. Que ele não tem tradução, não tem significado, a gente não tem correspondente em português. Então ele é praticamente invisível ali. O que ele faz é auxiliar a marcar coisas importantes. Então aqui ele está marcando que é negativo. Ele está marcando que é simple present, ok? Então esse do que tá aqui já na frase afirmativa é o do main verb, verbo principal. Esse do sim tem significado. Ele tá ali para falar em fazer, esse o significado de to do como verbo principal. Então eu gosto de brincar que o do verbo auxiliar e o do verbo principal, eles são como irmãos gêmeos. Aparentemente eles são iguais, mas eles são diferentes, porque eles desempenham funções diferentes. Então, esse do aqui, ele tem a mesma função do pay. Então, eu diria, you don't pay attention, né? O pay continua indo mesmo com o don't. Então, a mesma coisa com o do. You don't do. Ok? Então, os dois do's vão ir. A mesma coisa na interrogativa, que vai ficar do you do yoga and pay attention to your alignment? Então, aqui eu não preciso repetir duas vezes. Do you do yoga and do you pay attention to your alignment? Eu colocando um só. E esse and, como é o mesmo sujeito, o sujeito é o you, eu posso usar uma vez o do. Se fossem dois sujeitos, daí também teríamos duas orações e daí seria tudo separado, tudo duas vezes, ok?
Alright. Então, so now. Just a minute. Que eu fechei tudo aqui, eu quero ir no material. Isso, agora sim a gente vai para o material da aula 6, que é a nossa aula de hoje. Certo? Também mandei lá no grupo. Se você está chegando aqui hoje, se você está chegando na gravação desse vídeo direto, aqui no nosso canal do YouTube, a gente tem a gravação disponível de todas as outras 5 aulas. Então, continua aqui, assiste essa aula até o fim, mas é essencial que você vá nas outras aulas e assista, porque a gente está costurando, né? Então, aqui a gente está aprendendo algo. Eu quero que vocês saiam dessas aulas aqui com algo novo, com práticas possíveis, com uma compreensão dessa parte da linguagem. Então, eu não posso ficar falando toda a aula as mesmas coisas, por isso, cada aula é complementar à outra, para a gente estar construindo isso, né? Esse desenvolvimento pouco a pouco e encaixando essas pecinhas. Então, volta lá, assiste a aula 1, 2, 3, 4 e 5 depois. E daí, se quiser assistir mais uma vez a 6, que vai fazer mais sentido ainda. E não deixe de fazer os exercícios, gente. É muito importante que, se vocês querem se desenvolver, essas práticas, esses exercícios parecem às vezes simples, às vezes parecem pequenos. Vocês só vão entender o quanto eles são, o quanto eles podem te ajudar, o quanto eles vão te ajudar a desenvolver o inglês se você realizar eles. E se você realizar às vezes mais de uma vez, quanto mais realizar, mais você vai aprender, tá? Então, é essencial que você também pratique e exercite. Não existe habilidade que a gente desenvolva apenas com a teoria e ouvindo, né? A gente precisa produzir, a gente precisa reproduzir isso, precisa de treino, precisa de prática. Então, você só vai saber, só vai poder me dizer se funciona ou não funciona para você esses exercícios depois que você experimentá-los, tá? Daí você vai conseguir ter essa noção real de que essas técnicas e essas práticas e a costura de tudo isso que eu tô trazendo aqui, tanto em termos de teoria, de conceito, de método, você vai conseguir ter a noção real se isso funciona e faz sentido. Muitas coisas vão fazendo sentido conforme a gente vai experimentando, conforme as coisas vão encaixando, as fichinhas vão caindo. Então, vocês precisam se deixar permear por essas práticas, tá? Very good. Então, a gente sempre inicia com os nossos princípios. Os princípios são crenças básicas do Mindful English para a gente se lembrar ao longo do processo de aprendizado e que nos auxiliam, né, a nos mantermos no processo de aprendizado, a persistir quando a coisa fica mais desafiadora. Então, são como lembretes para vocês se chamando de volta, ok?
E também mudanças na mentalidade, algumas viradas de chave, essencial para a gente começar o nosso trabalho aqui. Que o inglês, a língua inglesa, o que eu vejo ao longo da minha experiência, né? Eu estudo inglês desde os meus 14 anos, agora eu já vou fazer 34, então são 20 anos de estudo. Eu trabalho ensinando inglês desde os meus 17 anos. E eu trabalho efetivamente como professora de inglês desde os 19. Então, o que eu vejo ao longo da minha caminhada, tanto em cursos, escolas, quanto como professora, depois de já ter fundado Mindful English, como essa língua, o aprendizado dessa língua, pelo menos aqui no Brasil, né, tá muito entrelaçado com questões mais emocionais, questões de desafios de cobrança, mentalidade, de dificuldade, de vontade, mas ter se deparado com outros desafios, não ter encontrado professores certos ou até ter encontrado bons professores, mas não ter tido algumas coisas, algumas coisinhas na sua condução, não ter entendido bem algumas coisas relacionadas a essa visão que a gente tem que ter da linguagem, né, do inglês, de uma língua, que são como pedras no caminho, pedras no sapato, sabe? Que não permitem que a pessoa continue avançando ou que ela não consiga nem reconhecer os seus avanços, assim. Tem uma questão muito de autocrítica, autojulgamento, que pegam muito na vergonha, e que isso se torna um impedimento, né? Então, esse trabalho que eu faço, Mindful English, é um trabalho que considera todas essas coisas que eu observo, que eu observei nesses alunos que chegavam até mim, que não era possível fazer um trabalho bem sucedido fazendo o trabalho técnico apenas, o trabalho de só explicar a linguagem e dar exercícios. De que tinha alguns pontos mais profundos que precisavam ser olhados para que a gente pudesse superar isso, para a gente tivesse ferramentas para lidar com isso, porque essas coisas viriam ao longo do processo de aprendizado. E até por isso eu gosto de trabalhar com ciclos. Então, o nosso processo de aprendizado ele se dá por ciclos, porque um ciclo é algo com início, meio e fim, é algo palpável. Então, na última aula, na nossa aula 8, eu vou explicar um pouquinho mais profundamente como funciona a metodologia dos ciclos, como funciona aqui para nós, que ferramentas a gente tem para quantificar, para qualificar, para observar essas coisas de forma mais palpável, tá? Mas voltando para o que eu estava falando, os ciclos fazem com que a gente consiga observar e analisar e ter um início, meio e fim que nos permitem fazer essa avaliação e dar esses saltos, né? Subir degrau, né?
Então é isso, bem resumidamente, e tentando trazer essa profundidade desse trabalho que a gente faz aqui. E que essa profundidade vem de um lugar de muita experiência, muita avaliação, muita observação do que era que esses alunos e alunas precisavam, né? Não era só entender a linguagem do inglês, não era só exercícios práticos. Eles precisavam dessa consciência de que do porquê é tão difícil, o porquê eu me bloqueio em determinado momento. E eu faço esse acompanhamento, essa condução dentro desse processo de aprendizado. Eu nunca esqueço de um depoimento de uma aluna muito querida que falou que eu disse, pega na minha mão e vamos. E é bem essa sensação mesmo, assim, de eu realmente quero pegar na sua mão e não passar a mão na sua cabeça, e porque vão ter várias. A maior parte das coisas para você se desenvolver é você que tem que entregar, né? Você tem que entregar o seu tempo, você tem que entregar o seu comprometimento, você tem que entregar a sua disciplina, você tem que entregar a sua constância para isso, a sua energia para isso acontecer. Mas eu também ajudo a partir dessa experiência a você enxergar essa the big picture, né? Essa visão maior do que está por trás e de que não é uma coisa contigo. Você é assim, essa dificuldade é sua, para você é muito difícil. Essas coisas, dá para dizer que são coisas do inconsciente coletivo, pelo menos do brasileiro, né? Em relação ao inglês. Mas talvez não só do brasileiro, mas eu vejo que os brasileiros têm uma coisa de crítica e julgamento, e daí isso desenvolve a autocrítica e o autojulgamento. Com como fala, com a sua pronúncia, com o seu próprio sotaque, tem um lugar de uma crítica, uma cobrança de uma perfeição que quando a gente vai para o mundo e observa os falantes nativos e outros falantes que não são nativos, mas que se comunicam muito bem, não tem essas coisas. E por isso existe mais permissão. Então a gente vai entrar agora aqui nos princípios, porque esses princípios são frases curtas, mas que carregam tudo isso que eu falei aqui agora, nesse parênteses que eu abri aqui, que nem estava planejado para a aula, mas que eu senti muito de desenvolver, porque é isso, tudo que a gente colocou nesses princípios está relacionado com isso que eu disse. Então, eles carregam uma mensagem mais profunda. Vamos lá, então. Então, número 1, focar no que entende. Então, quando você receber um material em inglês, seja um texto, seja um áudio, seja um vídeo, você vai, ou seja, uma pessoa falando com você, número 1, vai focar no que entende. Número 2, inglês para construir pontes e não muros. Então, a gente vai olhar sempre para essa ferramenta que é o inglês como uma ferramenta de conexão, de construção de pontes que nos conectam e não de muros que nos separam. Número 3, todos temos direito à informação e conhecimento. Então, se a informação existe, ela está em algum lugar, seja qual for a linguagem que ela está, a gente
tem o direito a acessar e entender essa informação. E por isso o inglês é tão importante, porque a maior parte das informações e do conhecimento, mesmo que não seja em inglês, é traduzido para o inglês, né? Focar na mensagem, tem muito a ver com o que eu estava falando antes, sobre a nossa autocrítica, sobre a necessidade de perfeição. Então, quando a gente tem esse olhar de que eu tô falando em inglês e eu tenho que falar perfeitamente, e por isso eu fico só avaliando a minha língua, que é aquela sensação de que eu saio do meu corpo e fico lá em cima só me observando, me julgando e dizendo: nossa, olha, você cometeu um erro, olha, que ridículo que você é falando inglês, olha, você tá falando tudo errado, você não consegue, né? A gente está focado na perfeição dessa linguagem, e a nossa mudança de visão a gente vai focar na mensagem. Então, o que a gente quer entregar, o conteúdo, o conhecimento, a informação, o que vem de nós é mais importante. Então, eu uso as ferramentas que eu tenho, como eu tenho naquele momento. Se eu falar palavras soltas, eu vou falar palavras soltas. Se eu tiver que colocar uma mímica, eu vou colocar uma mímica. Bem como se você tivesse sido jogado no meio de um país estrangeiro e ninguém mais falasse sua língua e você precisasse pegar um ônibus, você precisasse encontrar um endereço, você precisasse se alimentar, coisas básicas, aquele instinto de sobrevivência. Você dá um jeito de se comunicar. Então, é esse jeito de se comunicar que é o mais importante. Mais importante é entregar essa mensagem, sempre. Então, a gente aqui vai aperfeiçoando essa estrutura para cada vez entregar melhor, com mais fluência essa mensagem. Mas o foco é sempre na mensagem. E número 5, se divertir, se experimentar, brincar, sorrir. Então, gente, é sempre mais importante a gente estar presente e se permitir, porque é a partir da permissão que a gente entra em modo receptivo. E no modo receptivo, a gente absorve naturalmente muito mais conhecimento e a gente aprende de verdade. Então, o exercício é não se cobrar tanto, não exigir perfeição e se permitir errar e rir dos seus próprios erros, ok? Vamos para o nosso conteúdo mesmo, então, da aula de hoje? Bora lá! Então, hoje a gente vai ver os adverbs of frequency. Então, a gente está trabalhando com esse tempo verbal do simple present, que é um tempo verbal usado para falar de presente, mas presente como rotina, cotidiano e hábito. Quando a gente está falando sobre isso, a gente fala sobre a frequência que aquela ação é executada nessa rotina, nesse cotidiano. Então entram essas palavrinhas que se chamam adverbs of frequency, que são palavras de frequência, para a gente encaixar no meio da estrutura do simple present que a gente viu, para dar mais precisão quando a gente quer transmitir a informação da frequência, ok? Então, let's repeat. Primeiro vamos repetir, depois eu vou traduzir todas elas e vou dizer o que significa esses números que estão. Repeat. Lembrem, importante. Repetir em voz alta. Eu acho que até isso vai ter que entrar lá nos princípios. Se ouça falar, fale, mesmo que eu não esteja te escutando, tá? Você se escuta. Aqui a gente está aprendendo também sobre autonomia no estudo. Então, você aí vai ter que ter essa autoobservação e é importante você exercitar
repetindo, não deixe de fazer as coisas. Faça e veja o que você conquista, o que você recebe, o que vem. Right? Repeat. Always, often, frequently, sometimes, rarely, seldom, never. Ok, então essas palavras são para determinar a frequência. Always é sempre, então a gente tem uma porcentagem só para ajudar a entender, né, o grau de cada uma. Então, quando é 100% das vezes que algo acontece, que eu faço algo, por exemplo, I always practice yoga, eu tô falando de 100% das vezes. Often e frequently tem a mesma categoria, que é 80%, 80%, que seria frequentemente. Sometimes, às vezes, então 50%. Rarely e seldom é raramente, são duas palavras que significam a mesma coisa, e poderia ser 30%, poderia ser 25%, no problem, é só como uma referência, mas não tão precisa, não fiquem apegados mas é só 100% das vezes, e se for 99%, e se for 95%? Também, gente, é só para entender o grau, o que é mais que que o outro. E o never é 0%. Ok? Great, let's continue. Alguma dúvida? Dúvidas lá no chat. Right. Então, quando a gente vai fazer essa pergunta, com que frequência, para a gente usar aquelas palavras, a gente vai usar essa expressão. Lembrando sobre a questão do agrupamento, lembrem? Que no inglês ela se organiza por agrupamento. Então a gente traduz com esse olhar de o que não se separa. Aqui nesse caso, how often é essa expressão. Se eu traduzo how sozinho é como, e se eu traduzo often sozinho é frequentemente, mas juntos, agrupados, eles formam a expressão. Com que frequência? Essa expressão ela vai se encaixar no início da estrutura da pergunta que já existe. Então, lembram como a gente faz uma pergunta no Simple Present? Com a maioria dos verbos, a gente bota o do ou o does na frente se for he, she ou it. Então, aqui a gente tem do you practice yoga? Você pratica yoga? Does she practice yoga? Ela pratica yoga? Então, a estrutura da pergunta tá ali, intocada, independente se entra algo antes ou não. Se eu perguntasse what, when, where, which, eu vou colocar lá na frente dessa estrutura. Ela não deixa de existir, ela não se altera, eu só encaixo como uma pecinha do quebra-cabeça. Então, how often eu vou colocar antes dessa estrutura, eu vou encaixar na frente. How often do you practice yoga? Repeat, todo mundo repetindo aí em casa. E how often does she practice yoga? Com que frequência ela pratica yoga? Ok, agora a gente tem aqui um caso da pergunta com o verbo to be, que a gente não usa nem do nem does. A gente vai usar o próprio verbo to be para perguntar. Lembrando, a gente joga o verbo to be lá para frente. Lembram? Na pergunta em inglês, algo sempre vai pular lá para frente. Então, a gente joga o are no you. You are busy, afirmativa. E na pergunta, are you busy? Você está ocupado ou você é ocupado? Is she busy? Ela é ou ela está ocupada? Agora a pergunta, com que frequência você está ocupado? How often are you busy? Então a estrutura da pergunta mesma. How often is she busy? Estrutura da pergunta mesma.
ok? Até aí, tranquilo? Right. Agora algo importante. Word order. Então, o que é o word order? Não é um trava-língua, apesar de parecer. É a ordem das palavras. Então, para usar no simple present esses adverbs of frequency, a gente tem uma ordem onde se encaixa, onde encaixa bem. E essa ordem é sujeito, o adverb of frequency mais o verbo. Então, o always, never, sometimes, seldom, eu vou encaixar entre o sujeito e entre o verbo. Como no exemplo, repeat. I always practice yoga. Ok? Esse always eu posso trocar por qualquer advérbio de frequência, mas ele vai ficar nesse lugar. Assim como esse verbo, eu posso trocar por qualquer um desses verbos que conjuga dessa mesma forma. Para qualquer pessoa. Se fosse she always practices, então, mesmo que entre essa palavra always, se é he, she ou it na afirmativa, o verbo vai com s. Ok? A não ser quando é verb to be. Até por uma questão lógica e intuitiva. Tenta separar o sujeito e o verbo to be e encaixar o adverb of frequency lá no meio para ver como é que soa, se não soa estranho. I never am busy. Sou estranho, né? Sou errado. Então, I am, eu não separo o sujeito e o verbo, mas eu coloco logo na sequência o adverb of frequency, ok? I am never busy, she's never busy, I am always busy, ok? É a mesma coisa para qualquer adverb of frequency para qualquer pessoa. Lembrando, verb to be, isso aqui, ok? Todos os outros verbos seguem a outra lógica que a gente tem ali. Right, people? Ok, let's continue. Então, I think you are ready. Acho que vocês estão prontos. Vamos fazer essa pergunta. How often? Ok? How often do you? Então, eu vou dar um tempinho para vocês responderem aí, falando as suas próprias respostas, ok? How often do you practice asanas? Vou dar a minha resposta como exemplo. Então, com que frequência você pratica asanas? I frequently practice asanas. Ok? Então, sujeito, adverb of frequency, verbo. O verbo e o resto da resposta tá aqui nessa pergunta mesmo. Só não vai ser essa ordem quando for o verb to be. Ok? So let's go. How often do you practice asanas? Respondam aí oralmente. A gente está conversando. Estou recebendo as respostas telepaticamente. How often do you meditate? Eu vou dar as minhas respostas para vocês terem uma referência para se observarem se fizeram alguma coisa certa, alguma coisa certa não, né? Se fizeram certo ou se fizeram alguma coisa errada. Ok? Então eu já fiz a primeira, vou responder a segunda. I sometimes meditate. No, I frequently meditate. I try. Ok. Do you dedicate? How often? Olha eu pulando coisa. How often do you dedicate to studies? Com que frequência você se dedica aos estudos? Gente, eu vou voltar um pouquinho aqui só para ver uma coisa. Faltou um adverb of frequency essencial aqui. Eu acabei de me dar conta. Que é o usually.
Oh my God. We usually, que é 80%. Olha só. Quem sabe faz ao vivo. Eu vou colocar aqui no chat. Usually 80%. Depois eu mudo lá no material para vocês, tá? Adiciono lá. E o frequently, ou often, seria menos, seria como um 75%. Gente, eu dou essa aula aqui tanto, e o material já tá lá pronto, que daí quando eu fui fazer o material aqui, eu fiz super de cabeça, assim, tipo, faço essa aula toda semana praticamente. E me esqueci do tal do usually. E agora, pra responder, eu pensei, não, mas usually, mas usually não tá ali, tá? Então me perdoem, acontece, e é isso. Não. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa mente, na hora de fazer as coisas, às vezes falha, não confie só na sua cabeça. Mas seguimos, tá? Então depois eu coloco aqui. Ótimo. Vamos continuar nas perguntas. Então eu vou responder. How often do you dedicate to studies? I usually dedicate to studies. How often do you commit yourself to something? Com que frequência você se compromete com algo? Respondam. I sometimes commit myself to something. Ou seja, quando eu me comprometo, mas eu escolho bem o que eu quero me comprometer. Então eu não saio me comprometendo com qualquer coisa. Então seria um sometimes, quando eu quero me comprometer, quando vale. Toda uma reflexão filosófica para minha resposta. Mas é essa a ideia também. Os nossos materiais, eles não são só respostas bobas, rápidas. Geralmente tem que dar uma refletida, porque a gente aprofunda nos assuntos e são assuntos que trazem reflexão. Ok, how often do you take time to your well-being? Com que frequência você tira tempo para o seu bem-estar? Sorry. I frequently take time to my well-being. Diferentes tipos de bem-estar, mas eu tento com frequência. How often are you busy? Com que frequência você está ocupado? I am usually busy. Mais do que gostaria às vezes. How often do you speak the truth? Com que frequência você fala a verdade? I usually speak the truth. I always try to speak the truth. Eu sempre tento falar a verdade. Ok? How often are you kind to all beings? Com que frequência você é bondoso ou bondosa com todos os seres? I am usually kind to all beings, or I try. Eu não sou muito bondosa com as baratas e com os mosquitos e moscas, eu tenho que dizer. Mas o resto dos seres vivos eu tento ser bondosa. Às vezes com os seres humanos não dá pra ser tão bondosa assim, né? A gente até quer, mas às vezes o ser humano não deixa. How often do you eat healthy food? Com que frequência você come comida saudável? I usually eat healthy food. Às vezes, sometimes, I eat some junky food. It's necessary, the balance. How often do you give away things you don't use anymore?
Com que frequência você dá as coisas, você doa as coisas que você não usa mais? I always give away things I don't use anymore. I try to be minimalist about things. Às vezes eu dou coisas e depois me arrependo de tanto que eu dou as coisas que eu não uso. Se eu não tô usando, eu dou. E daí depois eu me dou conta que eu precisaria em algum momento algo que eu dei já. How often do you keep your house organized and clean? Com que frequência você mantém a sua casa limpa e organizada? I usually keep my house organized and clean, but then life happens, I don't live by myself. Então, né, dizem que casa viva tem sempre, casa viva de pessoas vivas tem sempre uma baguncinha ou outra. Mas I try to keep it organized and clean. How often do you light a candle on your altar? Com que frequência você acende uma vela no seu altar? I usually light a candle on my altar. Almost always, quase sempre eu acendo. Mas vamos a geralmente. Ok? Very good, people. I hope you did. Eu espero que vocês tenham feito exercício aqui enquanto eu falava. Você sempre pode assistir a gravação para ir pausando as perguntas. Você pode fazer esse exercício, você se perguntando e você respondendo. Você pode convidar um amigo seu, uma amiga, uma namorada, namorado, filho, filha, irmão, irmã, quem você quiser, convida para praticar, para fazer essas perguntas juntos, ok? E o nosso homework é Answer the Questions Writing. Então, vocês podem pegar como atividade de casa, fazer mais uma vez falando, tá? Se perguntar e responder, ou escolher alguém que você quer convidar para fazer junto. Nas turmas, geralmente, os alunos fazem entre si. Seria lindo se as pessoas que estão lá na nossa turma, no nosso grupo, se encontrassem em algum momento e fizessem entre si. E aqui, answer the questions writing, então faça escrevendo também, tá? Para você memorizar a coisa da estrutura, da ordem ali. Ok, people, so that's it for today. É isso por hoje. Agora eu vou ir lá no grupo do WhatsApp para liberar essa surpresa que eu prometi. Se você não tá lá ainda, corre lá, que ela vai ficar lá liberada, disponível até o final do nosso ciclo de aulas de Aprender com Prazer, tá? That's it for today. See you next Tuesday. Vejo vocês na próxima terça-feira. Hoje é dia 12/12 de 2024, então eu vou estar liberando essa surpresa porque é um dia especial e aproveite, você que está no grupo e vai receber, e você que não está, aproveite para correr para o grupo para receber, porque é um momento especial para você colocar essa intenção de aprender inglês de uma vez por todas, desenvolver a fluidez em falar, que é a fluência, se libertar e liberar a sua mensagem, construir pontes com a língua inglesa e aproveitar toda e qualquer oportunidade que você tiver, tanto de acessar o conhecimento quanto oportunidades na sua vida, de viagem, de se comunicar com outras pessoas, de mostrar o seu trabalho. Esse é o momento, esse é o portal que você precisa. Ok? Bye bye, people!